Boa noite, mais uma live do Pray Sister. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos falar hoje, não sei orar. Quem aí não sabe orar ou acha que não sabe orar, comenta aí. Falei pro pessoal, ei Marjorie, muito bem, chegou primeiro. Seja bem-vinda. Adai, vocês estão rápidas, hein? Muito bom, meninas. Falei que ia ter uma surpresinha aqui no começo, né? Tinha que ter avisado antes. Mas foi intenso, mas peraí que vai ter. Minha convidada não chegou aqui, né? Vou trocar de convidada. Eu podia chamar de vocês, vocês acham, hein? Vamos lá. Hoje falando sobre oração, a gente tem muita coisa para falar aí sobre esse assunto. E vai ser uma bênção, tô animada. Agora é hora do quê, gente? Aviãozinho, né? Convida todo mundo, vem chegando, que eu vou chamar a Sandrinha já no começo aqui pra gente não perder nada. Bastante coisa para compartilhar, vai ser uma benção. Vamos lá. Sandrinha, cadê você, minha amiga? Tudo bem, a Sandrinha já tá aqui, então, ó, vamos lá. Não se empolga, já nos empolgamos aqui, Marjorie, já era. Santo, tô te chamando. Aí, ajustando aqui. Quem tá chegando, convida todo mundo. Oi, Ah! E aí, minha minha amiga? amiga. Deu Estamos... certo? Deu certo, deu, né? Tá rapidinho. Certo. Falei para as meninas agora no grupo do... A gente tem um grupo no WhatsApp, né, do Pray Sister. Falei, ó, gente, É. entra no comecinho que tem uma surpresa boa hoje. Oh, Vai dar Deus, certo. me Senhor é ajuda. contigo. Gente, eu dei mais de 1 milhão de espirros, segundo a Giovana, hoje. Mas é só um resfriadinho, viu? Não fiquem com medo. Se eu ponho máscara. Eu não sei se dá para ouvir daí. Ó, para mim o som tá bom. Se o pessoal puder pôr aí nos comentários como é que tá saindo o som. Como está saindo o som? Vocês podem dizer aí? Um retorno pra gente. Chegando. Oi, Mari. A Margem foi a primeira aqui. A Dai falou que dá. Tá. A Mari também. Benção. É só um pedacinho também para todo mundo cantar junto com a gente, né, Tá? É. No Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só os teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, na presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só os teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Declara isso para ele, que a presença de Jesus é o seu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença
tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só os teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Sim, ó Deus, é o nosso prazer nessa tarde, nessa noite, ó Deus. Bom, né? Bom demais. Nada como um final de tarde, uma virada do dia na presença de Deus, adorando a Deus. Nada, nada, nada. Muito bom, muito bom. Vamos lá, então, né? Boa noite para quem está chegando. Manda aviãozinho para quem não chegou ainda, né? Para a gente começando. Então, a gente começou adorando, né? Nosso tema hoje aqui, deixa eu colocar ali fixo aqui. Não sei orar. Quem é aí que se arrisca a dizer que sabe orar, né? Vamos ver. Consigo fixar aqui, peraí. Ai, meu Deus, peraí, sumiu meu comentário. Amém. A Então, sombra do Altíssimo. Glória a Deus. Amém. Aí, fixou, pronto. Dando aqui. Então, falando sobre oração, né? Não sei orar. E como que a gente não sabe orar, né? Jesus já nos ensinou a orar, né? Ele deixou uma dica aí, uma deixa, ó, Dudu aí, ó, dando boa noite. Boa noite. Boa noite, amor. Boa noite. Vamos aprender a orar. Estamos aprendendo a orar. Amém. Todos nós, né? É o melhor aprendizado que a gente pode ter, né? É a oração. E aí a gente começa com essa oração, né? Que o nosso Jesus nos ensinou. Então, uma oração que todo mundo já escutou, né? Em algum momento, acredito que todo mundo conheça. Se não conhecer, né? Já escutou. Então, vamos orar o Pai Nosso, né? Amém? Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoai o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. 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 Então, essa já é uma oração, né? Para quem não tinha, mas a gente vai explorar um pouquinho mais aqui hoje, né, Sandra? A gente tem falado, tem buscado, né, esse lugar de oração, de aprender a oração, de entender o que é oração, né? É um assunto inesgotável, né, para a gente falar, para a gente aprender. Tem muito assunto sobre oração, né? Uhum. Bastante coisa sobre oração, graças a Deus. É. E a gente estava comentando aqui, né, Tá? Uhum. Que quando a gente vem para Jesus, normalmente a gente não sabe orar. É natural que a gente não saiba orar. Sim. E
a primeira coisa que a gente faz é aprender a falar com o nosso pai, porque nós Uhum. descobrimos que nós somos filhos, filhas, né, no caso. É. E como é Filhas, que a gente vai conversar com o nosso pai? né? Descobrimos que temos uma paternidade, finalmente, não somos órfãos. Uhum. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é aprender a falar com o nosso pai. Mas será que é fácil? Será que todo mundo sabe? Né? Todo mundo fala, ah, não, fala da forma como. E é de fato. Abre seu Uhum. coração, né? É. No início a gente não sabe. Agora, passando um tempo, já a gente já deveria saber. Deus já deveria saber, conhecer a É. nossa voz, né? Uhum. Conhecer a nossa voz, pelo Tem um menos. E a gente tempo, né? É como um bebê, né? O bebê nasce, não sabe falar, mas já começa a chorar, né? A mãe já reconhece, né, o choro do filho, o que está acontecendo, começa ali as primeiras palavras, né? E um bebê é engraçado que muitas vezes ele não aprendeu a falar, mas ele tem aquela expressão e a mãe entende, né? Conversa com a criança, né? Você já deve ter feito isso com o Davi, com a Gigi, mas chega uma hora que eles tinham que sair daquela linguagem, né? Eles começam a conversar com vocês, né? Então, e aí, assim é comigo também, né? exatamente. Aí tem uma língua realmente, né? No início eles começam a reconhecer a sua voz, né? Uhum, Mas depois de um tempo, é natural que a comunicação ela flui, né? uhum, Muitas vezes a comunicação precisa fluir na nossa vida. O que não é natural é que depois de alguns anos ou depois de algum tempo a gente ainda continue sem saber orar, né? é, É aquele famoso crente 6 horas, né? Você é, conhece 6 horas, Thaís? 6 horas, 6 horas, ora por mim. 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Na verdade, é, nós, como corpo de Cristo, devemos sim orar uns pelos outros, porque Tiago nos fala, orai uns Uhum, pelos outros, né? uhum, Inclusive fala para orar pelos enfermos, mas na verdade o filho, ele tem livre acesso ao Pai por meio de Jesus. E sim, ele precisa aprender, porque esse é o nível mais básico da vida uhum, cristã, é a oração. sim, Então, ele precisa aprender ele mesmo a acessar. Jesus uhum, é o acesso. O véu do templo já foi rasgado uhum, para que nós pudéssemos ir ao Pai. E pela oração e pela palavra, né? Acessar uhum, as promessas de Deus. Né? Então, nós precisamos aprender a orar, sim. uhum, E eu sei que é um desafio para muitas pessoas. uhum, Muitas pessoas que estão no início da sua vida cristã, por essa live, eventualmente pessoas que já estão andando na sua caminhada cristã e ainda não estão tendo uma vida de vitória. E não sabem por verdade. quê. Uhum, Né? Estão ali lutando com situações, lutando às vezes com pecados, lutando com contendas, lutando com temperamento difícil, lutando uhum, com vida financeira, lutando com relacionamentos, lutando com rejeição que parece que não passa nunca, né? uhum, E aquela pessoa está ali patinando na vida cristã, uhum, patinando. A resposta está na vida de oração. é verdade. Sempre está na vida de oração. É a base, né? É a base. Uhum. A Marjorie está falando ali de orar em línguas. Na verdade, a gente, como o assunto é muito rico, né? A gente vai ter uma série de lives aqui, né? Falando de oração e a gente até comentou hoje, né? Chegar no nível 2 aí, o nível 3 que é a oração em línguas, que é algo poderoso também. Mas, de novo, né? Se a gente não está fluindo,
nesse básico, né, nesse início, nessa forma de a gente se relacionar com Deus, que às vezes a gente fala que ora, mas a gente está só ali lamentando diante de Deus e não tem um avanço, né? A oração não é um relacionamento, é um diálogo, tem resposta, né? Tem que acontecer algo, não existe você orar e nada mudar, né? Alguma coisa precisa acontecer. Exatamente. A oração, ela sai muitas vezes a gente precisa sair daquele nível básico para a gente ir para a Uhum, oração em línguas. A oração de línguas é uhum, poderosa, é é, muito poderosa. Mas hoje aqui a gente vai estar no nível do basic, inicial. intermediate e para o advanced, né, Tata? Isso. E aí você tem uma história, você vai contar aquela história primeiro, É aquela verdade. ilustração, acho que identifica fácil para a gente entender, né? O que tem duas É. professoras aqui falando, então a gente vai explicar da melhor forma possível para não restar dúvida. Eu quero contar uma historinha que eu gosto muito sempre que eu falo sobre oração e sempre que eu me lembro sobre oração. Existia uma órfã, né, que ela estava no orfanato já desde a sua infância. Ela não se lembrava de como que ela tinha parado ali, mas ela estava, né, vivendo como órfã a vida inteira. E quando ela sai, aos 18 anos, ela precisa sair daquele orfanato. Ela foi viver uma vez, né, aos 18 anos, numa casa de favor, na casa de alguém, porque ela não tinha família, ela não tinha nada, órfã de pai, de mãe. Uhum, Bate um homem à porta da sua casa. Você é a fulana de tal? Para aquela moça, né, aquela jovem. E ela diz, sim, eu sou, né? E ele diz, eu sou o representante legal do seu pai. E o seu pai, ele, ele morreu, mas ele deixou aqui para você um testamento. Você finalmente foi encontrada, você é herdeira de tudo. Só que seu pai não mora aqui, ele mora num país muito distante, né? Os bens, toda a herança do seu pai está ali, a sua família está ali, neste lugar, e o seu pai já deixou para você uma passagem para você ir de navio, com tudo pago, para você ir de navio até esse lugar, para você tomar posse da herança, para você é herdeira de todas as coisas. E ela ficou tão feliz com aquele testamento, aquele papel e uhum, aquela passagem, ela guardou aquilo como um tesouro e bem guardado, as 7 chaves, guardou no bolso, pegou aquela passagem e falou: Meu Deus, daqui até esse país, que era um país bem distante, eu vou uhum, passar semanas, né, no navio. E ela, mais do que rapidamente, se proveu de muito pão, de muita bolacha maisena e de muitas garrafas de água. Pegou um casaco bem grande, colocou todos os pães ali, fresquinhos, e todas aquelas sacos de bolacha maisena, e todas aquelas garrafas de água, colocou ali, ficou bem gordinha, né? Só que ninguém percebia, né? Que ela estava com um casacão. Quando ela entrou naquele navio, né? Um navio luxuosíssimo, um transatlântico, ia um navio com vários andares, com tudo absolutamente. Ela foi direto para o porão do navio. Ali na casa de máquinas, ela encontrou um cantinho para ela ficar junto com bagagens e com coisas que ninguém ficasse indo lá para encontrar ela. Ela falou: Eu vou ficar aqui porque eu não tenho como comer num lugar desse, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Eu vou tomar posse só quando eu chegar naquele lugar. uhum, Nesse momento eu não tenho nada ainda. E ela foi e ficou lá passando a pão e água e bolacha maisena. Entrava dia, saía dia, entrava dia, saía dia, né? E durou aquela viagem algumas semanas, algum tempo ali. E finalmente ela chegou no destino. E ela falou: Eu vou procurar a minha família. Aqui eu sou herdeira de tudo. Aqui eu tenho todas as coisas. E quando ela entrou, quando ela estava descendo do navio, o capitão estava dizendo adeus, né?
para todos os viajantes, né? Todas as pessoas que estavam ali a bordo. Ele encontrou ela e ela estava ali, parecia que ela não tinha tomado banho, parecia que ela estava toda desarrumada e com aparência assim de fome, né? Ele falou, Uhum. mas onde você estava que eu não te vi em nenhum desses dias? Eu não vi você. A minha assessora. A minha assessora veio me ajudar aqui, ó, gente. Ah, muito boa essa assessora, viu? Fofa, gente, a minha assessora é a Gi, ela que me arruma aqui, me tudo É, aqui. produtora, cenógrafa. Tá bom. Aí é, o capitão falou, mas onde você estava? Ela falou, ai, desculpa, eu não tinha dinheiro. Eu fiquei ali. Ele falou, mas me dá o ticket da sua passagem, né? O ticket. Ele falou assim, mas essa passagem aqui dava direito a tudo. Você ia ficar na melhor suíte, na mais luxuosa. Uhum. Você tinha direito a comer do bom e do melhor. Você tinha acesso a todos os lugares aqui no navio. Enquanto você estava nessa viagem, tudo era Uhum. seu, né? É. E aquela moça, aquela jovem, caiu em si, né? E desceu do navio e foi tomar posse da herança na outra terra, na terra do pai dela, onde tinha toda a família dela. Mas muitas vezes isso é o que acontece comigo e com você. Pelo simples fato de a gente desconhecer as promessas de Deus, né? É. A gente faz o que aquela moça fez, né? Pega o testamento, o Uhum. novo e o velho, É, guarda bem guardadinho. bem guardadinho, as 7 chaves, nem a gente sabe onde está, É. e vai vivendo a vida aqui nessa Uhum. terra até chegar no Espera, céu. E lá espera no sim céu. a gente, né, vai ser Uhum. herdeiro de todas as coisas. E aqui nessa É. terra a gente vive de uma maneira que realmente a gente desconhece as promessas do Senhor, né? Uhum. Por desconhecer a palavra de Deus. Sim. Então, Deus não tem isso para nós. Deus Uhum. tem realmente a João 15:7, a palavra de Deus diz, né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Uhum. Gente, que chave é essa que nos dá direito a tudo, né? Já Uhum. parou para pensar o que significa? É. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tudo. Como diz o pastor Marcos, né? Tudo é tudo. O que é tudo? O que é tudo? Pare e É. pensa. O que é que você precisa? Qual é a sua Uhum. necessidade? É tudo. Então, É. se vós estiverdes em mim, nós estamos em Cristo em primeiro lugar, porque tem Uhum. ali uma condição, né? Tem dois Cs, né? É. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós. Se vós estiverdes em mim, nós já recebemos a Cristo como nosso Senhor, temos acesso ao Pai, porque o doador de toda a bênção, de toda a boa dádiva e de todo dom perfeito é o Pai. Uhum. O que é que você precisa? Você precisa de perdão? Tem culpa e vergonha, né? Dilacerando Uhum. sua vida, amassando você, oprimindo você. Tem aí alguma situação na alma, alguma situação de rejeição, alguma situação que que é necessário cura, que é necessário libertação, você tem a resposta do Senhor. Você Uhum. tem promessa, tem todas Uhum. as promessas. Sim. Todas as promessas estão aqui, todas, todas. Eu nunca contei, né? Mas dizem que existe mais de 8.000 promessas na palavra de Uhum. Deus. É promessa para o casamento? Tem aqui. É Uhum. promessa para você ter uma família abençoada? Tem aqui. É promessa para a saúde? Para cura? Tem aqui. É promessa para a sua alma, para o seu perdão, para a sua salvação? Tem aqui. É promessa para que a sua família seja salva? E assim por diante. Uhum.
Mas acontece que às vezes os nossos olhos ficam mais nesse mundo, focando e falando, não, a minha bênção vai ser só lá no céu. Eu tenho a salvação, já está tudo bom para mim. E de fato, é o nosso maior tesouro, é Jesus e a vida eterna, né? Mas o Senhor tem para gente mais do que isso. O Senhor tem aqui nessa terra, né? Uhum. A tua presença, a presença de Jesus é o nosso maior prazer. Mas juntamente com Ele, Ele nos deu todas as coisas, todas as coisas. Vida Se Ele abundante, né? não... Hã? Vida abundante, né? Vida abundante. Se Ele não nos negou o Filho, Ele Uhum. não nos, o Pai não nos negou o Filho. Por que é que Ele iria nos negar as outras coisas? Ele não nos nega nada, nada. E a gente precisa aprender a acessar essas promessas de Deus. Agora, aprender a acessar é realmente focar e não abrir mão das promessas de Deus. Precisamos conhecer, né? Uhum. A gente tinha colocado aqui, tá? Eu não sei, Uhum. horário, eu tô totalmente. Tá. Não, eu não vi exatamente que horas a gente começou, mas acho que foi no meu relógio aqui umas 8h02, 8h03. Então a gente tem meia hora aí, acho que dá. Eu queria dizer para vocês uma vez, uma revelação que Deus trouxe ao meu coração, que foi uma revelação que mudou a minha vida. Foram duas coisas, na verdade, né? Sobre a perseverança, em primeiro lugar, Uhum. né? Ou melhor, essa questão da aliança, né? De que nós somos herdeiros de tudo, Uhum. né? Em primeiro lugar. Você sabe o que está escrito lá em Gênesis 12? Thaís, você pode ler para mim, por Uhum. favor, minha amiga? Eu hoje estou com teclado, estou com papel, estou com letrinha. A luz do Gênesis meu rosto não me ajuda. 12. Gênesis 12, acho que é o versículo 1 e o 2. Uhum. Tá, pode. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Tem? Continua mais um pouquinho. Uhum. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ei, até aí. Olha só, gente, que nível de bênção é esse que Abraão recebeu de presente de Deus? Uhum. Porque Abraão, Deus falou assim: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, no capítulo 15, diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Já Abraão foi justificado pela fé num Deus que era fiel para cumprir as suas promessas. E Deus disse para ele: ah, ok, então por causa disso eu vou te abençoar, eu vou abençoar a sua casa, eu vou te prosperar, eu vou abençoar. Você vai ser uma bênção para todo mundo. As famílias da terra toda vão ser abençoadas por causa de você. Tudo que quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Ou seja, era incrível, não é? É. Pois é. Você é herdeiro, nós somos herdeiros dessa bênção. Amém. Vamos lá para Gálatas 3, Uhum. 29. E o que a palavra de Deus diz a respeito das bênçãos, as mesmas bênçãos de Abraão? Uhum. Eu tô com uma versão aqui, Tá. que é a versão NBV, eu não Viva. sei se ela tá. Quer que eu Como assim? leia? Você Eu pode, tenho, por posso favor. ler na Viva, qual você prefere? Não, pode Na ler Viva, na que pode ser, você né? Tá. mesmo. 3, Gálatas 3, 29. É.
E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha só, na NBV diz assim: e agora que somos de Cristo, somos os verdadeiros descendentes de Abraão, e todas as promessas que Deus fez a ele pertencem a nós. Lindo, né? Então, não era simplesmente um hebreu Abraão, Uhum, né, para os judeus. Essa promessa é para os filhos. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, conforme à medida que nós entendemos e recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós automaticamente temos uma nova paternidade. Nós temos a paternidade celestial, a paternidade de Deus. Ora, se então Abraão, ele virou o pai da fé, né? Ele é chamado de o pai da uhum, fé. E nós somos herdeiros das mesmas promessas. Essas mesmas promessas de uhum. Abraão, elas estão aqui na mesma palavra. Romanos 8,17 diz como? Pra... Achei aqui, tá? Deixa eu ver. É batalha bíblica. Você ganhou. E se somos os seus filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo é participante de todas a herança de Deus, a herança de Abraão, a herança de Cristo, nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Mas como que isso aconteceu? Qual foi o mecanismo utilizado para que isso acontecesse? A gente fala, não, a obra da cruz, pela cruz me salvou, me curou, me libertou, e eu sou herdeiro pela cruz. Mas é importante a gente saber exatamente como é que foi essa aliança chegou até nós aqui no Brasil. Uhum, Ou nós, igreja, ao redor do mundo inteiro. Como que chegou essa herança até nós? A palavra de Deus diz que quando Deus fez essa promessa a Abraão, lá em Gênesis 12, Gênesis 15, que ele continua e dá detalhes dessa bênção, né? uhum, Deus fez com Abraão um pacto que era chamado de ele partiu um cordeiro e colocou as partes assim, uma parte de um lado, uma parte de outro, ficou um cordeiro partido. E Deus passou por aqueles pedaços daquele cordeiro, uma figura inocente. Na verdade, estava representando ali Cristo, que seria o cordeiro que seria dado por toda a humanidade. uhum. E naquele pacto que é chamado de o pacto, gente, eu tentei decorar, assim, eu até decorei, mas é difícil de falar em hebraico aquilo lá. É Brit Bain Aberat, não sei. Eu não vou aqui porque eu não anotei, né? Mas assim, tem um nome em hebraico. É o mesmo nome daquela aliança, daquele pacto que Deus fez com Abraão. É Uhum, a mesma palavra utilizada em Lucas 22, quando Jesus estava com os seus discípulos na ceia. E Jesus diz para eles: toma o pão, parte o pão e diz: este é o meu corpo, comam dele, façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Todas as vezes que comerdes em memória de mim. E depois ele pegou o vinho e disse: este cálice é a nova aliança, a mesma aliança do pacto. Naquele pacto que Deus tinha feito com Abraão, que Deus falou: você agora é herdeiro de todas as bênçãos. Deus havia dado para Abraão aquele tipo de aliança era uma aliança em que em que uma pessoa, que as duas pessoas que estão sendo aliançadas, tudo que uma pessoa tinha,
passava a ser da outra. E tudo que a outra pessoa tinha passava a ser da outra. Como, por exemplo, era uma aliança, um pacto de sangue, na verdade. Aquele cordeiro partido representava. E quando Jesus diz ali em Lucas 22, tomem, comam, este é o meu corpo, tomem, bebam, esse é o meu sangue, ele está fazendo exatamente, Sim. simplesmente com os 12 discípulos. Tá travando Ali, aqui, aqueles 12 Sam. discípulos estavam representando Oi? Tá travando sua imagem. Não sei se para Não todo mundo entendi. também, mas para mim a sua imagem tá dando uma congelada. Não sei se interrompeu Ah, aí. Vocês é? estão conseguindo ouvir bem? Não. Teve umas 3 interrupções curtinhas. Mas está repreendido em nome de Ah, Jesus. Vai funcionar perfeitamente. Não sei se amém, o pessoal amém. Deixa eu dá ver um retorno aí no se eu, comentário. Não, pode, se eu pode ser a tentar. internet. Pode ser que oscilou. A Ju colocou ali que tá travando. É que para mim, a minha Oi? imagem não tá travando. Comentaram aqui que tá travando mesmo. Ó, a Camila travou um É? pouquinho, mas vai voltar. Ah, Voltou porque eu em nome de Jesus. coloquei agora no. Eu tirei do Wi-Fi. Ah, tá. Tá melhor. Então, voltando à aliança, né? Aquela Uhum. aliança, na verdade, o pacto de sangue, está significando que tudo que era de uma pessoa passava a ser da outra. E Agora é a tudo que minha. era da outra passava a ser da uma, né? Uhum. Quando Jesus fez aquilo com os discípulos que Pronto, voltou aqui. Agora eu também saí do Wi-Fi e entrei no 3G. Só que ah, faz parte, quando a gente quer orar, quando a gente quer falar dessa coisa tão preciosa que é o pacto, né, que Jesus fez, o inimigo tenta, mas ele não consegue. pois é, amiga, a gente tinha que estar em guerra aqui. É, vamos falar já já. Então, e nesse momento, tudo que, eu não sei até onde vocês estavam me ouvindo, né? Na Uhum. aliança de sangue, no pacto de sangue, essa era a aliança em que tudo que era de uma pessoa passava a ser da outra, tudo que era da outra passava a ser daquela outra pessoa. Quando Jesus fez essa aliança, essa é a nova aliança no meu sangue, esse é o pacto no meu sangue. O que que Uhum. aconteceu ali? A Daiane falou, volta um pouquinho. Eu não É que sei. dá um atraso aqui entre a nossa conexão e as mensagens. Eu acredito que seja antes, eu acho que já deve ter normalizado. É. Tá. Então, naquele momento, o que que era que nós tínhamos? Que Uhum. nós, sendo representados pelos discípulos, o que que é Uhum. que nós tínhamos? Só. Para compartilhar com Jesus. Uhum. Nós tínhamos pecado. É. A Só, morte, né? só morte, doenças, miséria, né? Opressões. Ou seja, a condenação estava sobre nós, na Uhum. vida dos discípulos, representando os discípulos. E o que, que é que Jesus tinha? A vida, né? Jesus tinha tudo, porque ele é o Filho de Deus, herdeiro de tudo. Ele é o Uhum. herdeiro de tudo. Ou seja, naquele momento em que eles comeram e beberam a ceia, qual é a próxima coisa que Jesus vai fazer? A Jesus cruz. acabou, naquele momento, Uhum. recebendo um fardo de pecado de toda a humanidade, naquele momento. Uhum. Era exatamente o mesmo pacto de Abraão, que Deus havia feito com Abraão. Era o mesmo pacto que Deus estava fazendo conosco, como igreja, naquele momento. Então, Jesus saiu daquele lugar e foi direto pagar a nossa dívida. Porque tudo que era nosso passou a ser de Jesus. Tudo Uhum. que era de Jesus passou a ser nosso. Jesus saiu, os discípulos não entenderam nada, É. mas Jesus saiu dali e foi diretamente para a cruz, para pagar, Uhum. porque era o que ele tinha que fazer, É. como Cordeiro de Deus, né? Então,
Isso garante a nossa inclusão em toda a herança do Senhor. E não é só na eternidade. Na Uhum. eternidade, sim, né? É o nosso Uhum. destino. Mas neste meio do caminho, você tem proteção espiritual. Uhum. Você tem uma armadura. Você recebeu, olha que tesouro, o Espírito Uhum. Santo, que é o nosso amigo, que nos ensina a orar. Você tem todas as bênçãos. Eu me lembro que quando eu aprendi isso, meus olhos, como diria a Gigi, né? Eles fazem, né? Abrir os meus olhos para eu entender que eu tinha acesso a todas as bênçãos. E Uhum. eu tinha muitos. Aí eu comecei a fazer uma lista, né? Falei, Uhum. nossa, então eu quero saber sobre essa promessa, eu quero saber sobre essa promessa. E eu fui buscar na palavra de Deus. Promessa Uhum. para. Naquela época eu não era nem casada, né? Mas assim, promessas que nós temos para vida Uhum. profissional, promessa para vida financeira, promessa para relacionamentos, promessa para ministério, promessa para tudo. E aí eu fui estudar o meu testamento. Uhum. Eu, eu até então eu estava vivendo de pão e água e bolacha de maisena. É. Até então. Porque, né, na Uhum. vida cristã, era no início da vida cristã. E a É. partir disso, eu passei a entender. Só que daí entra a segunda parte que eu quero falar. Você Uhum. acha que o inimigo vai te dar de mão beijada? É. Mesmo sabendo que é seu direito? Sim. Uhum. Não, não é assim. Quando nós vamos a palavra de Deus, a gente vai Ó, ver lá Dudu. em Daniel, o profeta Daniel, ele tinha recebido uma visão espiritual sobre Uhum. algo que aconteceria e ele não tinha entendido. E ele começou a orar. E Daniel entendia esse princípio de você Uhum. entrar e não sair da presença de Deus enquanto você não tivesse a promessa, enquanto você não Uhum. tivesse a resposta. E Daniel entrou em oração e jejum e ficou orando, orando, orando. E depois de 21 dias. Ah lá, ó, Dudu, não era casado, então É. faz muito tempo. Não, amor, não fala assim. Vocês são jovens. Então, depois de 21 dias é que chegou a resposta para ele. Uhum. Puxa vida, quando o anjo Gabriel chegou com a resposta, qual é a primeira coisa que ele disse? Daniel, você é muito amado. No princípio das suas súplicas saiu a resposta, mas o príncipe do reino da Pérsia se resistiu a mim. Ele me resistiu por 21 dias. Então, esse é o segundo princípio, o princípio da Uhum. perseverança na oração. Jesus nos ensinou isso. E Uhum. Lucas, né? A Thaís que leu Sim. esses dias do Bob É. Sorge, eu li também, É. mas já faz muito mais tempo. Eu ia até comentar com você, ó, desde antes a gente acabou não falamos sobre esse livro, mas esse livro é maravilhoso, né? Oração Incansável, do Bob Sorge, ele tem seu Exatamente. edição por E aqui. às vezes a gente fala assim, oração incansável, parece que você não vai parar nunca e não vai ter É. resposta. Mas na verdade, Uhum. todas as promessas que você for ao Senhor, na palavra, você vai ter essas promessas, porque elas são suas por direito. Sim. Elas são Uhum. suas. O que é que está impedindo? Às vezes é aqui, ó. É. O nosso sentimento de orfandade. Ah, não, eu não Uhum. sou digno. Não, É. não, meu pai não vai olhar para mim. É. Não, eu nunca deu nada. É a bolacha de maisena. É. Tá E bom aqui no porão, né? viu? É exatamente isso. É o Uhum. sentimento de orfandade. Não, eu não vou. Não, Deus tem tanta coisa importante para fazer, ele vai ficar me ouvindo. Nem eu me aguento, né, Thaís? Daniel sabia quem ele era, ele foi Uhum. até o final. E o anjo falou: Olha, logo que você orou, já Uhum. saiu a resposta. Mas você tem um inimigo.
Você É. tem um inimigo que ele vai te acusar, ele vai lançar setas aqui, Uhum. ele vai lançar setas de que você não merece. E de fato nós não merecemos, mas nós Sim. somos herdeiros, nós somos Uhum. justificados. Agora, existem, né, essa questão é a questão da perseverar em oração. Uhum. Da, Permanecer, né? da viúva, né, Thaís? É, da viúva persistente. Da viúva de Lucas 15. Lucas 15, exatamente. Ela foi, persistiu, persistiu, até que aquele juiz lhe Uhum. fez justiça. Mas Deus não é assim. Uhum. Hoje mesmo eu estava orando aqui na minha oração do meio-dia, né? E fui à presença de Deus. Normalmente a gente tem o tinha, né? Existe uma época da nossa vida que a gente tinha o costume de orar se lamuriando, né? Reclamando, ai Deus, eu não tenho isso, ai Deus, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas não é esse tipo de oração que Deus ouve. Uhum. Qual é a oração que Deus ouve e responde? João 15:7 responde. Uhum. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, quantas promessas nós temos na palavra de Deus? Uhum. Eu vou citar uma aqui que falou muito comigo esses tempos atrás, que Deus, Senhor me deu como uma palavra rema, mas ela está aqui. Ó, tudo rabiscado, né? Mas Isaías 43, versículo 1 diz assim: Não fique com medo, eu mesmo comprei a sua liberdade. Sabe, algumas situações que você vê e fala assim: essa situação está amarrada, essa situação não está rompendo, essa situação precisa de de um fluir de Deus. Eu não vou me conformar. Uhum. Eu não vou me conformar. Eu tenho respaldo na palavra de Deus. Eu tenho aquela promessa na palavra de Deus. Eu não vou me lamuriar. Eu não vou me conformar. Eu vou para cima. O que a gente tem que fazer? Abre o seu testamento e Uhum. vai à presença de Deus como o rei Ezequias. Você já leu lá em Isaías 38, né, Thaís? Que fala Uhum. quando Senaqueribe foi ameaçar o rei Ezequias, ele entrou com a carta diante de Deus, ele falou assim: Deus, olha aqui, É. né? O Senhor quer ser lembrado das promessas dele, ele quer ser lembrado de todas as suas promessas. Uhum. Você precisa lembrar a Deus. É. Não, Faz que não nem eu, ó. Põe diga, ali na parede, ó. Tá aqui, exato. Deus. Na verdade, Deus nunca vai se esquecer, quem se esquece é a É. gente. É. Nós A gente, temos que declarar. a gente se esquece da nossa filiação, a gente se esquece da paternidade que nós temos e a gente se esquece, muitas vezes, que a gente precisa comer essa palavra, Uhum. conhecer. Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Exatamente, Marjorie. Uhum. Orando a palavra. Uhum. Pega o salmo ou pega o texto da sua promessa, declara ele em voz alta. Declara Uhum. ele em voz alta e depois ora. Muitas vezes o Espírito Santo vai falar assim: ok, né? Mas existe essa situação aqui que você, né, não está cumprindo. Vamos colocar um Uhum. exemplo aqui, a vida Uhum. financeira, Uhum. né? As promessas de Deus, todas o Senhor quer que a gente acesse elas. Uhum. E existem também, para cada uma dessas promessas, princípios. O Senhor já nos deu a bênção financeira, o Senhor nos deu a provisão. É promessa, Jeová Jirê, o nosso Senhor é o Deus que provedor, né? Uhum. Mas existem princípios na palavra que nós não podemos quebrar, porque senão nós temos um acusador que vai Uhum. diante de Deus e dizer assim: a Sandra não está cumprindo isso daqui, ó. Ela não é dizimista, ela não é ofertante,
ela gasta mais do que ganha. E daí fica com aquele monte de dívida e fica ali, né? E a gente entra na nossa vida de oração e fica ali chorando. Deus, o Senhor prometeu me abençoar. E olha quantos credores eu tenho. Uhum. Olha o carnê da Os Renner. boletos. Ah, hã? Os boletos, o pessoal fala, né? Só chega boleto. Os boletos me perseguindo. Na verdade, nós precisamos ser cumpridores também da palavra de Deus. Uhum. Ou seja, orar a palavra, muitas vezes a gente vai acabar, porque a palavra é uma espada de dois gumes, né? É Uhum. isso que diz lá em Timóteo. Sim. E ela corta, né, para as promessas e ela corta aqui também. Ela vai me levar para eu conquistar tudo aquilo que o Senhor, que Deus, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Quer dizer, eu tenho tudo, tudo é meu, Uhum. mas como está a minha vida, Uhum. né, de obediência a Deus, como tá, porque eu tenho um inimigo, um acusador, e ele é legalista. E Deus não pode ir contra os princípios da palavra dele, Uhum. né? Malaquias 3, por exemplo, a gente tomou como exemplo aqui vida financeira, mas Uhum. Malaquias 3 diz o quê? Por vossa causa repreenderei o devorador. Uhum. Né? Ou seja, o devorador está ali. E ele não, ele vem mesmo sem ser chamado. Ele não quer Uhum. saber se você é dizimista ou se não. É claro que se você não for, né? Se eu não for dizimista, ele vai e Deus vai falar: puxa vida, me pegou, né? Mas assim, ele sempre vem te acusar, sempre vem. E Deus diz Uhum. assim: mas aqueles que são fiéis, eu vou repreender o devorador, né? Aí Uhum. só um dos exemplos de promessas que nós podemos ter, né? Existem inúmeras promessas e a gente não deve absolutamente abrir mão. Não abra Uhum. mão. Tem uma frase muito em moda, né, Thaís? Não abra mão dos Uhum. seus sonhos, né? Isso é frase de É, coaching, né? é. Não abra mão dos seus sonhos, não abra mão dos seus sonhos. Na verdade, não abra mesmo. Mas por Uhum. quê? Porque você tem um pai que Uhum. te prometeu todas as coisas. E você pode ir a ele com base na palavra, com base no Amém. testamento. Você pode ir a ele e foque. Não deixe as Uhum. situações roubarem você da sua vida de oração. A permanência, né? De manter nesse lugar, né? Nesse lugar. Agora, como orar, né, Thaís? Uhum. Enfim, eu já chego diante de Deus pedindo? Como que é? Como que é isso, Thaís? Me fala. Não, não. A gente já começou, para quem chegou cedo aqui, né? A gente já começou adorando, né? Então, a primeira coisa é essa, e nesse modelo que a gente fez também, né, do Pai Nosso, Jesus dá várias dicas ali, a gente não vai falar porque a gente tem 5 minutos, nem dá tempo de falar, mas o Pai Nosso, né? Estudem ali, começa a ver como é que Jesus começa a falar, né? Pai Nosso que estás no céu, né? Ele tem petição ali nessa oração? Tem, mas tem outras coisas importantíssimas e necessárias, né? Então são chaves que Jesus já nos ensinou ali para como nós orarmos, né? Gente, Exatamente. E comece adorando. Comece uhum, adorando. Às vezes nosso coração está tão apertadinho que a gente já começa ali chorando. Chorando, mas uhum, chore na presença do Pai. é, Deus conhece seu coração. Não uhum, adianta, às vezes, a gente botar uma máscara e dizer tá tudo bem. E não, chore, chore na uhum, presença do Pai. Mas adore, adore. é, E lembre que a gente já começou cantando aqui, tua presença é o meu prazer. uhum, Sabe? Quantas gente, eu tenho tantos testemunhos para dizer, mas quantas vezes só a adoração foi a minha resposta. uhum, sim, Teve uma vez que eu era bem nova mesmo.
adolescente. Eu não sei o que que eu tinha feito, que eu tinha travado minha coluna. Era uma dor no ciático absurda e eu era muito nova. E eu fiquei de joelho na presença de Deus só agradecendo e adorando. Porque eu estava envolvida por aquele ambiente de Uhum. glória, da presença de Deus. Eu não conseguia fazer mais nada. Eu não estava ali por causa da dor. Eu Uhum. estava ali para adorar. Pois eu levantei e eu só percebi depois. Eu não tinha mais dor nenhuma. A dor foi embora. Eu nem abri a Uhum. boca para pedir. A adoração, a É. gratidão, o Uhum. reconhecer que a presença de Deus é tudo para nós, Uhum. é por si só tudo. É uma transformação, né? Ela Muitas, né? Quantas vezes eu já não tive respostas de Deus no momento de adoração? Você não tá falando mais nada, né? Então isso move o coração do Pai, né? Quando a gente aprende esse lugar, a gente não quer sair dele, né? é, e começar adorando e chamando, pedindo ao Espírito Santo para trazer luz para o nosso entendimento e para nos Uhum. ensinar a orar. O que Sim. Jesus fala lá em João 14, 15 e 16? Jesus diz assim: eu vou, não fiquem tristes, eu vou embora. Uhum. Eu vou voltar para o Pai, mas eu vos deixarei um consolador. Ele vos ensinará e vos guiará a toda a verdade. Tudo que eu ensinei, ele vai lembrar vocês. É verdade. Agora, demorar na oração, né? A gente viu alguém falando aqui. Eu não Uhum. sei quanto tempo a Uhum. gente tem, tá? Porque Ai, é meu um assunto Deus. que vai 2 minutos. Oh, Jesus. Você que manda, Passa rápido. amiga. Demorar na oração é assim, não existe um roteiro, né? Uhum. A gente começa adorando e o Espírito Santo já entra nos guiando na oração, nos trazendo as Uhum. palavras, guiando nossa mente, nos levando ao quebrantamento, porque, na verdade, nós precisamos também ter mudança no nosso coração, Uhum. para estarmos alinhados à palavra de Deus. João quinze Uhum. 7, gente, é a chave. João Uhum. 15, é a chave. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Mas às vezes a gente não está alinhado. É. Existe uma resistência muito grande, porque é a resistência da nossa carne. Às vezes Uhum. não é nem espiritual, é da nossa carne. Sim. A nossa carne não quer, né? Não quer Uhum. obedecer a palavra e não quer ser alinhado àquilo que precisa Sim. ser feito, né? Ai, minha amiga, diz aí. Fala, tô- Oi? Não, travou aqui. Não, eu tô falando, eu tô preocupada com o tempo. De ficar É, falando. não, a gente tem 2 minutos, eu acho que eram dois, porque a gente começou acho que 8:02. Então tem muita coisa, né? Mas a gente vai continuar, né, esse assunto. Vai dar tempo pra você concluir? Não, você quer falar Então, mais? eu Dá tava pra. dizendo, a Difícil, nossa né? a grande chave é João 15, Uhum. 7. Nós precisamos estar alinhados à palavra. E Sim. alinhados à palavra, às vezes, nós precisamos estar mesmo nesse lugar de quebrantamento. Uhum. Todos os dias, eu estava falando com a Thaís agora, a gente passou se quebrantando a semana passada inteira, todo dia Uhum. tinha um motivo. Tinha. E hoje eu fui orar no meu tempo com Deus. Uhum. Eu tinha tanta coisa para pedir. Gente, eu fiquei só na adoração e quebrantamento. Aliás, fiquei. E assim, amém. O Senhor está me Uhum. levando para esse lugar do Sim. testamento. Eu tenho Uhum. certeza. Deus conhece, Deus sabe, Deus conhece Uhum. os meus pedidos. E eu tenho colocado diante dele. Mas, na verdade, Deus está trabalhando no meu coração. Deus está trabalhando no coração de todos nós, Sim. né? Uhum. Porque a estatura do varão perfeito é só naquele dia, né? Por É. enquanto, nós estamos dentro do navio Todos ainda. sujeitos, é. E ele, né, como a gente estava falando, né, que o pastor Marcos também falou ontem, nós somos filhos, então algumas vezes ele vai nos corrigir, ele vai alinhar, né, isso que você falou, que essa chave tão importante de nós orarmos a palavra, mas nós estarmos vivendo os princípios da palavra. E às vezes a gente não sabe que a gente não está vivendo algum princípio, mas se a gente vai nesse, ai meu Deus, 30 segundos, se a gente vai neste lugar,
a gente encontra a palavra mostra pra gente o que precisa ser alinhado, né? Então, o Senhor é muito bom e vai cair. Ai, meu Deus. Não, a gente ia orar aqui, né? Não, não deu pra orar, mas eu creio que Deus está dando oportunidade para cada um ter esse tempo, né?